É um dia especial este de hoje. É Sexta-feira Santa, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica não celebra a Santa Eucaristia, mas tem uma celebração importante às 15 horas que nós chamamos de Adoração da Cruz. Durante essa celebração se lê o Evangelho da prisão, julgamento, condenação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. O tema que eu escolhi para esta Sexta-feira da Paixão é o seguinte: Cristo não morre, mas entrega ao Espírito a força vital do amor. Vou repetir: Cristo não morre, mas entrega ao Espírito a força vital do amor. O risco que corremos nessas ocasiões é de nos emocionarmos, indignarmos e nos alegrarmos com acontecimentos bem datados no tempo e que nos provocam reações emocionais, mas com os quais temos o cuidado de não nos identificar. Afinal, o que tem a ver conosco um traidor como Judas ou um covarde como Pedro? Nós nunca teríamos traído Jesus. E o que dizer então dos discípulos tão orgulhosos quanto covardes, e aquele Pilatos oportunista? Vejamos, portanto, os protagonistas da paixão. Personagens representativos nos quais cada um de nós pode ver-se representado. E as diferentes respostas dos seres humanos ao anúncio do amor de Deus manifestado em Jesus. Firmemente amarrado, Jesus é o único homem livre em toda a história da paixão. Ele é livre porque é movido exclusivamente pelo amor. E o amor nos torna livres. Fiel ao seu compromisso de comunicar o amor, ele passa incólume por este ambiente saturado de ódio, que, em vez de o limitar, aumenta sua capacidade de amar, que o leva ao dom do seu Espírito. Comecemos então a leitura, lendo agora em sequência, e você vai ver aí na sua tela, João capítulo 18, versículos de 1 a 27. Acompanhe com bastante atenção. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava as palavras que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me deste, ou confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não."
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou assim, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. Pedro, queridos irmãos e irmãs, seguia Jesus de longe, nos diz o evangelista. E ele acaba traindo a Jesus. Jesus não pode ser seguido a partir de uma certa distância de segurança que garanta a nossa proteção em caso de acidente. Ou nos arriscamos com ele, ou o negamos, como fez Pedro. A distância de Jesus significa a proximidade daqueles que o capturaram. Pedro era um discípulo e agora está com os inimigos do Mestre, até o ponto de negar ser seu discípulo. Não, não sou. Pedro não sabe mais o que é, perdeu a identidade. O entusiasmo de seguir Jesus transforma-se em desmoralização e abandono, quando a lealdade ao Senhor provoca perseguições. Prossigamos lendo agora capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 24. Já vai começar a aparecer a você. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Para condenar Jesus, os sumos sacerdotes não hesitam em negar o seu Deus. Não temos outro rei senão César. Os sumos sacerdotes estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter o poder, até mesmo trair a Deus, o único Senhor de Israel. Eles preferem continuar a ser dominados pelos romanos, mas poder dominar o povo, por sua vez, em vez de aceitarem o Messias libertador e perderem o poder. Eles negam a Deus e traem o povo que Jesus, o Messias, veio libertar. Pilatos quer libertar Jesus? Contudo, os líderes religiosos judeus têm algumas cartas na manga. Aqui estão elas. A primeira: e já prepararam o pedido de libertação de Barrabás. É verdade que Barrabás é um bandido e Jesus um homem inocente, mas para os líderes denunciados por Jesus como ladrões e bandidos, o Filho de Deus é mais perigoso que um criminoso. Pilatos, então, pensa que uma lição severa será suficiente para apaziguar a ira das autoridades e manda açoitar Jesus.
Ele é submetido ao castigo com que o condenado era esfolado vivo e muitas vezes morria sob os golpes. Os soldados então se deixam levar e descarregam toda a sua frustração e agressividade sobre o condenado indefeso, dando-lhe tapas e colocando-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Mas isso não adiantou de nada. Quando os sumos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram dizendo: crucifica, crucifica! O perigo não é o rei dos judeus, nem o Messias, mas o homem. É a visão dele que os líderes inimigos de todos os homens não toleram. Jesus é o Verbo de Deus que se fez homem, plena realização do plano do Criador para a humanidade. O homem com a condição divina. Mas isto é intolerável para as autoridades religiosas que veem na manifestação do plano de Deus uma ameaça ao seu poder, à sua própria existência. Se Deus se funde com o homem, já não há lugar para eles, razão pela qual não podem tolerar a visão do homem, Jesus. Segundo, os líderes não hesitam e tiram a segunda carta da manga, a acusação religiosa. Temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos certamente não se interessa pelas leis religiosas, mas há o fato de que ele se fez filho de Deus que o preocupou. Teve ainda mais medo, diz o evangelista. E se ele realmente se deparasse com o ser divino, bastaria que Jesus respondesse a Pilatos, como respondeu a Nicodemos: Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E ele confirmaria a sua condição divina. Mas Jesus permanece em silêncio. Pilatos deve julgar um homem simples e não uma divindade. Terceiro, as autoridades conhecem os seus pares e deixaram para o final a carta vencedora, aquela a qual sabe ninguém resiste, a carreira. Dizem: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Amigo de César era um título honorífico, concedido pelo imperador a alguns amigos íntimos. Pilatos conseguira, através do seu conhecimento, obtê-lo. E este título era a única esperança que lhe restava de abandonar aquela terra desolada, aquela terra desolada que era a Judéia, e retornar à esplêndida Roma imperial, que era o seu desejo. Agora tudo isso está em perigo, e por causa daquele estranho Galileu. O que sacrificar? Sua carreira ou um inocente? Não há dúvidas. Aqueles que sacrificaram tudo para sua carreira e sucesso não hesitarão em sacrificar o inocente. Pilatos, como todo homem de poder, age com base na conveniência e no interesse, e não no que é bom e certo. Jesus, apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio batizar no Espírito Santo para eliminar o pecado do mundo. Os representantes do pecado pedem que Jesus seja eliminado. São as trevas que não suportam a visão da luz, que lhes é detestável. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, dizia Jesus em João capítulo 3, versículo 20. Eles preferem o domínio do Império Romano ao seu rei, o portador da paz e da liberdade. Prossigamos lendo agora os versículos de 25 a 27 do capítulo 19 de João. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Maria, junto à cruz, não é apresentada como uma mãe esmagada pela dor, mas como a discípula corajosa que escolheu seguir o Mestre arriscando a própria vida. Próxima à cruz não está apenas uma mãe que sofre pelo filho, mas a mulher que sofre com o homem das dores. Maria coloca-se ao lado do condenado, ficando assim para sempre ao lado dos oprimidos e desprezados.
e aquela que soube carregar a cruz, desafiando julgamentos e preconceitos e seguindo os condenados até ao cadafalso. Agora não chora o morto, mas continua a seguir o vivo. A mãe não olha para o túmulo, mas para a vida. Prossigamos lendo o capítulo 19 de João, versículos agora 28 a 42. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão dele nenhum dos seus ossos. E outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então veio e retirou, o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Os últimos momentos da vida de Cristo são descritos em todos os aspectos pelo evangelista. Quanto mais as trevas se avolumam sobre Jesus e parecem envolvê-lo, mais emana de Cristo uma luz, a do amor, que dissipa as trevas, uma luz que se torna insuportável para quem habita nas trevas. Mas a luz do amor continua a difundir-se através de Jesus e a oferecer-se até aos seus algozes. Pregado no cadafalso, já moribundo, Jesus pede para beber. Tenho sede. Jesus também pediu água à mulher samaritana. Na verdade, foi um pedido de aceitação, de disponibilidade, para que ele pudesse então oferecer-lhe a água que jorra para a vida eterna. Agora, na cruz, Jesus moribundo pede um mínimo gesto de misericórdia, um sinal de compaixão que lhe permita romper os seus corações endurecidos. Mas os seus assassinos não têm amor. O que possuem é apenas um vaso cheio de vinagre, uma imagem de ódio. E é com vinagre que atendem ao pedido de Jesus, e Jesus bebe tudo. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus não morre, mas entrega o Espírito, a força vital do amor. A morte não interrompe a vida, mas permite-lhe florescer numa forma nova, plena e definitiva. Alguns notarão: Jesus era verdadeiramente um perigo para as instituições. Até mesmo um membro respeitável do Sinédrio, como José de Arimateia, e um dos líderes, como o fariseu Nicodemos, ficaram fascinados por Cristo. E não foram os únicos, de fato. Mesmo entre os líderes, muito acreditaram nele.
mas por causa dos fariseus não o declaravam para não serem expulsos da sinagoga. Lemos no capítulo 12 de João, versículo 42. Então tomaram o corpo de Jesus, diz o Evangelho. Este é o primeiro fruto da morte de Jesus, a transgressão da lei por parte de José e Nicodemos. Na verdade, ao tomarem o corpo de Jesus, ficarão impuros durante 7 dias, conforme prescrito no livro dos Números, e não poderão celebrar a festa da Páscoa. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e muito menos por ser essa a vontade de Deus, mas pela ganância da instituição religiosa, capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Como está lá na parábola dos vinhateiros homicidas, de Mateus capítulo 21, versículo 38. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. O verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar, mas o interesse, a conveniência e a cobiça que tornam os homens completamente refratários à ação divina. E agora, concluindo essa reflexão que nos proporcionou o Frei Alberto Matti, nessa sexta-feira da Paixão, acompanhe comigo, já está aparecendo na tela esta oração. Ó sabedoria eterna, ó bondade infinita, verdade inefável, perscrutador dos corações, Deus eterno, dá-nos a entender, tu que podes, sabes e queres. Ó Cordeiro amoroso e suador, Cristo crucificado, cumpra-se em nós o que disseste. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ó luz indefectível, da qual procedem todas as luzes. Ó luz pela qual a luz foi feita, sem a qual todas as coisas são trevas, com a qual todas as coisas são luz. Ilumina, 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 e deixas a tua vontade penetrar em todos os autores e colaboradores que elegeste nesta obra de renovação. Jesus, Jesus amor, Jesus transforma-nos e conforma-nos contigo. Sabedoria incriada, palavra eterna, doce verdade, amor tranquilo, Jesus, Jesus amor. E eu desejo a todos que façam nesse dia um profundo dia de reflexão e meditação. Até a próxima.